Bem-vindo à série da Alma Curativa do Projeto Internacional de Resgate. Sou David Morales e hoje gostaria de convidá-lo a uma conferência intitulada Trauma do Passado, que pode tocar seu coração, porque há algumas coisas que ainda não curamos. Nós aprendemos a escondê-los. Se você estiver aqui hoje, isso não é uma coincidência. Deus vai começar a curar sua vida. Ele narra a história de um homem que chegou ao consultório médico com o rosto exausto e olhar perdido, sentado diante do doutor. Após alguns instantes de silêncio, ele desabafou: "Doutor, algo mudou em mim. Sinto-me constantemente triste, nada mais me inspira ou me traz alegria." Esta é uma alma cansada. Depois de ouvir isso, ele disse a ela em uma voz calma: "Acho que você precisa fazer algo diferente." Havia um circo muito famoso na cidade e um palácio. Eles dizem que ele era incrível. Ele deixou todos rir. "Eu sugerindo que você vá ver." O homem sob o olhar ficou silêncio e finalmente respondeu: "Médico, esse painho é eu." Algumas pessoas fazem todos sorrirem, animam aqueles que aparentam força, mas carregam profundas feridas. São aqueles que exibem aplausos enquanto suas almas estão em silêncio, escondendo sorrisos sob uma saúde debilitada. Recuso aquilo que você nunca esquecerá. A incapacidade de perdoar seus equívocos. O mais difícil é o invisível para os outros. Hoje, quero dizer algo importante. Deus viu suas dores. Ele não apenas viu, Ele quer curá-las. Isto é algo que afeta milhões de pessoas ao redor do mundo. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, mais de 280 milhões de pessoas ao redor do mundo enfrentam depressão. Surpreendentemente, muitos não estão abatidos pelo presente, mas pelo passado, sendo reféns de suas memórias. A palavra depressão origina-se do latim deprimere. A julgar pelo seu origem, ela descreve perfeitamente os sentimentos da pessoa, como se algo o empurrou, como se ele estivesse deprimido, como um fardo invisível. A opressão não é apenas tristeza. Este é uma sensação de esmagamento dentro. A depressão é como uma força invisível que empurra a alma para baixo até que não tiver mais força para se levantar. Falar sobre depressão às vezes pode ser assustador. Isso é grave porque a própria Organização Mundial da Saúde afirma que mais de 720 mil pessoas cometem suicídios todos os anos no mundo. E a depressão é a causa do suicídio. Mas você sabe o que a dor empurra? De baixo, Deus tem o poder de levantar as coisas que a vida está pressionada. Jesus pode criá-lo com seu amor. David era considerado uma pessoa de acordo com a vontade de Deus, mas ele também foi rejeitado pela família. Ele foi perseguido e traído, injusto, culpado por seus pecados, e ver o que ele escreveu no Salmo 38, Salmo 4.
porque meus pecados estão acima da minha cabeça. Como um fardo pesado, ele foi registrado em mim. David sofreu um disrupto emocional que se reflete em seu trabalho. Todas as noites sou consumido pelas lágrimas. Meu pranto inundou a cama. Essa era a depressão genuína, uma dor verdadeira e marcas de feridas não cicatrizadas. Os efeitos dessa mágoa se refletem na tristeza contínua, ausência de metas, autonegatividade, isolamento e desgaste emocional. O aspecto mais preocupante. Não sou bom o suficiente, ninguém me ama. O perigo é que o cérebro responde ao que você pensa e o aceita como algo real. Aaron Baker, pai da terapia cognitiva, demonstrou que os pensamentos afetam diretamente as emoções e as emoções afetam o comportamento. Ou seja, se você continuar dizendo algo negativo, seu cérebro a considerará uma verdade emocional. Pesquisas psicológicas mostram que conversas internas repetidas podem mudar a autoestima, mudar emoções e influenciar a percepção da realidade. O cérebro ativa as verdadeiras emoções de tristeza e depressão, que desenvolve mesmo que não sejam objetivamente reais. É por isso que você precisa ter cuidado ao falar. Outro exemplo que encontramos na Bíblia é a experiência de Elias, que também sofreu de grave depressão. Elias veio de uma das maiores vitórias espirituais da Bíblia. Ele derrotou o profeta de Ahar, viu o fogo caindo do céu, vivenciou o poder de Deus. Mas pouco depois de sua maior vitória, seu maior colapso chegou. Bíblia, 1 Reis capítulo 19, versículos 2 a 3, registram que a esposa do rei Jezabel o ameaçou com morte e Elias fugiu. A Bíblia descreve claramente o que chamamos de depressão hoje, o que o fez sentir um forte medo. Ele estava isolado no deserto. Um dia ele queria morrer. As palavras que ele disse a Deus são registradas em 1 Reis 19:4, o suficiente. Senhor, pegue minha vida. Isso é profundo, de um profeta que quer morrer. Ideia do sucesso à morte. A tristeza o deixou uma sensação de inútil, mencionando que eu não era melhor que meus pais. Aqui vemos um profeta que quer morrer. Mas como Deus tratou Elias? Vamos analisar como ele respondeu. Deus não o julgará, nem o repreenderá. Ele cuidou disso primeiro, que é a melhor coisa. Deus não o repreendeu, Deus não o rejeitou, Deus o restaurou passo a passo. A primeira coisa que Deus faz é cuidar do seu corpo, deixá-lo dormir e dar-lhe comida. A primeira escolha entre Deus e Elias no processo de curação era que, antes de lidar com assuntos espirituais, Deus o fortaleceu, levantou para comer e o abraçou antes de falar com ele. Deus o levou para uma reunião e Elias foi para Horebe e Deus perguntou: Elias, o que você está fazendo aqui? Não porque ele não sabia, mas porque Elias expresse sua dor. Sinto um forte entusiasmo, disse Elias. Agora sou o único eu restado. Elias expressou sua frustração, que Deus não curará as coisas que você escondeu, ou coisas que você trouxe para ele. Deus também lhe deu propósito, B, ungido, levante, deu direção e deu uma missão. Esta é a chave. Deus não ignora seu sofrimento, Ele o trata com amor. Deus tem o poder de curar e reparar o coração quebrado. A Bíblia nos dá conforto neste momento, Ele nunca te deixou. Quando isso começou e como impacto isso tem em mim hoje? Ao escrever isso, você iniciará seu processo de tratamento identificando a situação.
Em segundo lugar, você deve tirar as coisas que você estiver silenciosas, não suprimir, rezar, dizer ao Senhor o que você acabou de escrever, falar honestamente com Deus, não fingir buscar companhia, não se isolar, encontrar alguém confiável que ama Jesus, que pode ouvir e ajudar você. Chora, não se envergonha de chorar. Chorar pode ajudar você a liberar o fardo emocional. Quando você chorar, seu corpo liberará a tensão acumulada, como uma válvula de escape emocional. O capítulo 3, versículo 4 do livro do Eclesiastes diz que há hora para chorar e hora para rir. Senhor, diga a você que isso criará uma sensação de alívio, acalmar o corpo e reduzir a ansiedade. Crie uma sensação de descanso. É por isso que muitas pessoas se sentiram tranquilos depois de chorar. E isso é o que David fez. Ele registrou sua experiência no Salmo 628, quando seu coração flui à frente dele e Deus viu suas lágrimas. É por isso que o apóstolo Paulo mencionou em Efésios 4:32 que devemos perdoar uns aos outros, assim como Deus nos perdoou em Cristo. Pido a Deus que lhe dere o poder de perdoar e pede que Ele colocasse o perdão em seu coração para que você não resentará mais e não resentará aqueles momentos difíceis, mas em vez disso você possa curar verdadeiramente outro aspecto importante. A verdadeira paz 5. Você deve entender que a única solução da depressão é Jesus. Esta é a única maneira de resolver nossos problemas. Jesus pode curar sua alma porque Ele entende seu sofrimento. Jesus entende muito o que você está passando. O curador. Isto é o que o poeta disse em Salmo 147:3, quando ele curou pessoas quebradas do coração. Ele não disse, ele ignora, ele não disse, ele se esquece, ele falou de curação. Jesus disse: "Vou curar você." O que você deveria fazer se hoje perceber que há feridas na sua alma e que o tempo não curou, mas você quer que Jesus curasse? Tome uma decisão. Desde jogar tudo aos pés de Cristo Jesus e dizer-lhe que hoje decidei entregar minhas feridas do passado para você, para que você curasse meu coração e começar uma nova vida com você. Suas feridas não são sua identidade. Jesus pode escrever uma nova história na sua vida. Se você decidir procurá-lo de todo o coração hoje, sua história começará a mudar deste momento. Se você dar sua vida a Jesus, o Senhor te abençoará muito.